boa noite para você. Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo a mais uma live em casa, mais uma live de sábado, nossa live Amor e Vida em Casa, nossa live que nós fazemos durante a semana, encerrando aqui no sábado, nessa semana cheia de palavras de Deus, cheia é, de conteúdo, né? Que bom que você está aqui. Eu desejo uma paz do Senhor para todos vocês. A paz é aquela que excede todo entendimento, invadindo cada lar, cada coração, já neste momento, nesse instante. Que bom que você está aqui, sabe? É uma alegria imensa poder estar falando, nem que seja por alguns minutos, mas da palavra de Deus, né? Uma alegria imensa nós termos essa palavra conosco, disponível para nós todos os dias, né? Muitas pessoas dão a vida para um papel de toda esse livro, e nós temos ele aqui no Brasil, né? Disponível para nós de maneira absoluta, e, e que nós venhamos então ficar alegres por isso verdadeiramente, nos alegrarmos por aquilo que nós temos à disposição, tá bom? Boa noite para todo mundo que está entrando aí, que está conosco. Já temos aí 1 minuto e meio de live. Daqui a pouco nós já vamos estar começando a palavra de Deus, orando, ministrando um pouquinho nesses próximos minutos. Eu quero pedir que você possa compartilhar para um amigo seu, algum familiar. Tem uma setinha, não sei se é aqui em cima ou é aqui, eu ainda não sei, mas em algum lugar tem uma setinha que você pode compartilhar nas suas redes sociais, copiar o link também, colocar em outros lugares. Isso é bom porque isso traz pessoas para que, como eu disse, nós venhamos a nos alegrar através da Bíblia, através da palavra de Deus. Amém? Mais um minutinho, 2 minutinhos, a gente começa orando aqui. E antes de nós começarmos, sempre como de praxe aí, os nossos avisos. De terça a sexta nós temos então as nossas lives de terça a sexta no Facebook, e no sábado aqui encerrando a semana comigo, e no domingo 17 horas de maneira presencial, aqui em Santos, na Avenida Pedro Lessa 1540. Nós temos então o nosso culto presencial, tem sido uma maravilha, cada vez mais podendo estar retomando aos poucos, de maneira gradativa, com cuidado e com muita alegria, muita paz no coração, muita felicidade. Amém? Dá só mais um minutinho. Então eu quero reforçar, compartilha para alguém aí, e quero dar uma boa noite para todo mundo, para Angélica que mandou mensagem aí. Uma boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco de decisão, de poder de decisão. E isso é muito importante porque nós vemos isso e nós vivenciamos tomadas de decisões todos os dias, em cada momento, seja até de maneira involuntária ou não, nós tomamos decisões. E o quanto isso é impactante de acordo com aquilo que nós temos como visão, como raciocínio dentro da nossa mente, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu já quero estar começando aqui orando, ministrando. Se você puder, feche teus olhos comigo aí, onde você está. Quero estar orando para começar e pedindo a presença de Deus. Eu quero que você aí mesmo, onde você está, você comece a pedir também a presença de Deus. Eu creio que há poder e há realmente vida naquilo que nós falamos, naquilo que as nossas palavras dizem. Então que nesses próximos minutos você possa estar tanto com a tua mente focada naquilo que nós vamos estar falando, também como as tuas palavras declarando bênçãos sobre você mesmo, sobre sua casa, sua família, e principalmente declarando a presença de Deus, amém? Então feche teus olhos comigo, em nome de Jesus, e começa a pedir já desde agora. Vem mais de ti, Deus. Nós queremos mais da tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu oro te agradecendo por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos,
Obrigado por cada vida que está entrando, obrigado por cada um que assistirá isso depois, em outros momentos. Senhor, eu oro, Pai, para que realmente, independente do tempo, independente do horário, nós venhamos a estar sempre conectados contigo. Pois o Senhor não se limita a um espaço, o Senhor não se limita a um tempo, não, Pai, mas Tu és dono de todas essas coisas. E é por isso que nós oramos, que venha mais a Tua presença. Agora, em cada lar, em cada coração, eu peço que o Senhor nos torne cada vez mais sensíveis a Ti, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor crie em nós, Pai, um coração fértil para a Tua palavra, para que a Tua semente venha e faça florescer 100% como o Senhor quer fazer, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, que o Senhor libere, Pai, o Teu reino, os Teus céus, Pai, sobre nós, neste momento, em nome de Jesus. Sobre cada vida, cada coração que está aqui agora, que estará vendo isso depois. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, por mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite pro pastor Joel que está aí conosco. Para todo mundo que está aí. Nem todos eu consigo ver, mas que bom que você está aqui comigo. Deus sabe do seu coração. Amém. E Ele, muito mais do que eu, Ele está muito feliz também que você esteja aqui conosco, tá bom? E aqui eu já quero começar entrando na palavra de Deus. São passa tão rápido, né, esses minutos e realmente a gente nem percebe, mas eu quero pedir que você realmente fique com a tua mente focada aqui nesses próximos minutos, sabe? Que o depois fique para depois. Faça jus à palavra depois. Que isso fique lá nos próximos, sei lá, nas próximas horas, no teu descanso, que você realmente foque naquilo que que você está fazendo aqui neste momento, que é ouvindo um pouco mais, sabe? Durante essa semana eu estava pensando no que trazer durante esses tempos em que eu tenho feito essa live toda semana que passa. Eu sempre venho um pouco com isso em mente, do que eu vou trazer, e é muito bom, é muito engraçado até como Deus ele faz de maneira natural. Então às vezes é algo que faz até parte de uma rotina minha, e aí tem um estalo, e aí Deus começa a falar. E é interessante que nessa semana algumas coisas assim, relacionadas, para quem não sabe, eu faço faculdade, e algumas coisas relacionadas à faculdade eu precisava tomar algumas decisões, sabe, alguns posicionamentos, e eu comecei a ver que realmente se eu não tomasse, ninguém tomaria por mim. E isso começou a ficar muito claro quando eu percebi que se eu também não tomasse, eu talvez perderia a nota, perderia recursos, talvez eu ficasse para trás nesse sentido. E eu comecei a realmente meditar em como as nossas decisões elas são importantes, mesmo no nosso dia a dia, sabe? De maneira até involuntária, nós estamos tomando decisões a cada momento, não é verdade? Eu estou tomando a decisão, por exemplo, nesse momento de estar mexendo aqui a minha mão, mesmo que de maneira involuntária. Eu estou tomando a decisão nesse momento de estar falando frente a um celular, de estar fazendo uma live, mesmo que isso seja um compromisso que nós fazemos como igreja, um mandamento de Deus de falarmos sobre a palavra dele. É claro que é uma decisão. Se eu quisesse, eu falaria não, mas a verdade é que por obediência e também por amor nós fazemos isso. Mas então são decisões que nós tomamos, né? Nós temos decisões o dia inteiro e de maneira muito constante. E a verdade é que isso sempre está acontecendo. É verdade que isso sempre vem a partir de uma perspectiva, de uma visão já pré-estabelecida. Mesmo que a gente não perceba, muitas vezes nós tomamos uma posição, uma decisão através de algo que nós temos como verdade. E
eu quero trazer aqui esse versículo que vai ser o nosso versículo base dessa palavra que tem o tema de o poder de uma decisão, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Se você puder, aí tá com a sua Bíblia, abre aí em Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, no capítulo 30 e no versículo 19. E é interessante que no contexto um pouco desse versículo, sabe, ali já está nas últimas palavras, é Moisés que está falando através de Deus. Moisés aqui, o líder daquele povo de Israel, está sendo boca de Deus para o povo, está discursando lá naquele momento, e isso é uma das últimas palavras de Moisés. Ele já está literalmente falando tudo que tinha que falar como um líder, e então ele já iria morrer, né, dentro dos próximos dias, dos próximos instantes. Israel como um todo já estava ali pertíssimo, na boca do gol ali da terra prometida, já estava muito perto de alcançar, mesmo até que eles não soubessem que talvez estivesse tão perto, estava muito perto. E todo esse contexto, se a gente lê o o capítulo anterior, e até mesmo o posterior, já é como realmente uma preparação, sabe? Deus fazendo promessas, confirmando as promessas que tinha sobre aquele povo. Tava realmente, eu imagino, num ambiente assim completamente de anseio, sabe? De uma ansiedade até boa, entre aspas, né? De que você está naquela expectativa de que algo vai acontecer e de que nós estamos perto do nosso objetivo, da nossa promessa. Deus está liberando coisas, Deus está falando coisas. No meio disso tudo, tem esse versículo chave em Deuteronômio 30, no capítulo 19. E é muito interessante o que ele traz aqui, o que Deus traz através de Moisés nesse versículo. Diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E antes de focar exatamente nesse versículo, eu quero falar uma coisa antes, que é muito também que corresponde àquilo que nós vamos tratar, sabe? Moisés aqui, como eu disse, ele já estava falando as últimas palavras. Só que uma coisa interessante é que ele já sabia que ele não entraria na Terra Prometida. Se nós lemos o contexto, os capítulos anteriores, ele está falando sobre as leis, né, como o povo de Israel devia se tratar, como um povo, como uma nação mesmo, as leis de respeito de divórcio, de votos, de sacrifícios, enfim, como uma nação estabelecida por Deus precisava agir. E o interessante é que Moisés ele já sabia que ele não entraria na Terra Prometida. E por que isso é interessante? Porque, cara, Moisés ele foi lá desde o Egito mesmo, desde quando ele ainda era considerado filho da filha de Faraó. Ele já tinha entendido o seu chamado, que era de salvar e ser o grande líder desse povo dos hebreus. Desde lá, sabe? Então ele tem aquele evento em que ele acaba matando o egípcio, aí ele sai do Egito, aí depois de um tempo, que talvez num momento de que ele já estivesse esfriando desse propósito dele, Jesus então literalmente acende uma chama, né? Que lá na sarça dente, e chama ele e convoca ele novamente para ser realmente esse líder, esse libertador. Então ele passa desde o começo, desde o reconhecimento do chamado, Deus literalmente chamando ele pelo nome, e aí ele vai até os hebreus. Então ele enfrenta Faraó lá no Egito, ele vê os milagres de Deus acontecendo lá no Egito também, o abrir do Mar Vermelho, milagres de provisão e de segurança acontecendo no deserto já, quando eles saíram do Egito. Então, tantas coisas acontecendo e Moisés sendo o pioneiro disso tudo, né?
nesse sentido prático mesmo. É claro que a promessa começou lá em Abraão, mas realmente Moisés viu tudo isso acontecendo, essas promessas se cumprindo do começo a quase o fim, né? E quando já está ali perto da boca do gol, perto ali do final, que ele realmente vai entrar na Terra Prometida. Eu imagino que Moisés devia estar com o coração tipo, uau, finalmente eu vou conseguir ver o desfecho de toda essa promessa. Então ocorre um evento e ele acaba pecando, desobedecendo a Deus, e ali Deus estabelece que ele não entraria na terra prometida. Literalmente, Deus estava, aliás, Moisés estava com a bola aqui, né, a expectativa aqui. Aí vem Deus e fala: você não vai entrar na terra prometida. Murchou completamente. Com certeza baixou uma frustração nele, talvez, de que, cara, eu vivenciei desde o começo, sabe? Eu fui chamado, eu libertei, eu fui o líder, né? Deus libertou, mas através de mim, e eu vi tudo acontecendo passo a passo para chegar aqui e não entrar. Olha que nível, né, que nós estamos falando. E o interessante é que a partir desse momento em que Deus ele fala que, cara, Moisés, você não vai entrar, você não vai ver a terra prometida. Você sabe, o teu povo vai, ou melhor, o meu povo, o povo de Israel, aquele que você lidera até aqui, vai entrar, mas você não vai. E o interessante é que aqui, cara, Moisés ele poderia ter tomado duas decisões, ou melhor, uma decisão ou outra, né? Ele estava diante de uma decisão a ser tomada. E talvez, se eu tivesse no lugar de Moisés, eu provavelmente chutaria o balde e falaria: então quer saber, já que eu não vou entrar, então outro lidera aí, então eu vou ficar aqui no deserto mesmo e sei lá, vou morrer aqui, já era. Se eu não vou ver, então eu já não quero mais saber de nada. Quantos aqui também não tomariam essa decisão, hein? Então, ele poderia ter feito isso. E a níveis naturais, né? Quando nós olhamos com olhos naturais, a gente pode até falar, caramba, mas poxa, é justo, né? Ele estava desde lá do começo, fez todo o trabalho e tal, aguentou, caminhou, que não sei o que, e aí ele não vai entrar. Mas a verdade é que ele toma uma outra decisão. Ele toma a decisão mesmo entendendo que talvez a promessa ou talvez a ordem de Deus não fosse aquilo, a vontade de Deus não fosse aquilo que talvez fosse a vontade dele ou que agradasse a ele. Mesmo assim, ele então reconhece que precisava obedecer, que precisava ainda cumprir com o seu chamado de líder, até literalmente o ponto final. O que ele está falando aqui? O que isso nos mostra? Na verdade, Moisés ele entendeu a perspectiva de Deus. Ele entendeu que era muito além essa promessa era muito além dele mesmo. Era muito além da própria vida dele. Dizia respeito à nação, ao povo de Israel e não somente a ele. Ele entendeu que o mundo não girava ao redor dele, mas o plano de Deus era muito maior. Ele entendeu a perspectiva correta. E ele, a partir desse entendimento de que, por mais que essa vontade doa em mim, me frustre, ou, ou talvez não seja aquilo que eu imaginei que aconteceria, eu entendo que o plano de Deus ainda é muito melhor, ainda é muito maior, envolve muito mais do que eu mesmo. E essa é a perspectiva correta. Quando nós enxergamos o completo, sabe? Muitas vezes nós estamos enxergando somente o limitado que diz respeito a nós mesmos. Mas quando nós paramos para entender aquilo que Deus está fazendo no amplo, sabe? No externo também, nós vemos que é muito maior do que nós mesmos. E nós então nos submetemos e tomamos a decisão a partir de uma perspectiva correta. E falando desse versículo que nós lemos de 19, do versículo 19 de Deuteronômio 30, nós vamos
Então, só destrinchando um pouco esse versículo, né? Primeiro ele começa, Deus, nessa promessa aqui de apresentar realmente uma tomada de decisão que o povo deveria fazer. Ele primeiro, antes de tudo, ele estabelece um nível de grandeza aqui. Ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Ele está falando: eu não tomo Moisés ou Josué como testemunhas, eu não tomo fulano, ciclano, eu não tomo pessoas que podem errar, que podem ser corrompidas, mas eu tomo os céus e a terra como testemunhas. O que ele está falando? Ele está, na verdade, elevando o nível de grandeza. Sabe, o povo de Israel ia olhar para os céus e para a terra todos os dias. Talvez isso lembrasse na cabeça deles, falando: uau, eu tenho um voto com Deus, eu tenho uma promessa aqui, eu preciso cumprir aquilo que eu tomei como posicionamento. Então, primeiro de tudo, Deus ele estabelece um nível de grandeza. Segundo, ele mostra que há dois grandes caminhos, que há dois grandes destinos. Quando ele fala: te propus a vida e a morte, são dois grandes caminhos. Aí ele apresenta então duas grandes consequências. Ele fala a bênção e a maldição, ou seja, a partir desses dois caminhos tem duas grandes consequências que um leva ao outro. Ele passa, então ele apresenta os caminhos, ele apresenta aquilo no qual nós precisamos tomar a decisão e ele passa então a perspectiva completa. Quando ele fala assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sabe, não é só uma vida só para você, mas ele amplia a perspectiva. Ele fala, para você e a sua família, para você e a sua descendência, é para aqueles que ainda virão, porque o meu plano não se resume a só você, mas resume a uma nação inteira. Sabe, quando Jesus ele fala lá em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Muitas vezes a gente fala, caramba, mas como a gente faz isso? Porque, cara, de todas as nações eu não consigo fazer isso. Mas é porque isso não envolve somente nós mesmos, mas envolve um plano inteiro de Deus através do seu corpo e através de todas as nações. Quer dizer, ele conta conosco, mas ele não quer literalmente que nós venhamos a viajar todo mundo. Se nós temos condição para isso, se nós fomos chamados para isso, amém, só vai. Mas se não, ele quer que nós fazemos esse princípio de estabelecer aqui no pouco, naquilo que nós temos em mão neste momento, e entendendo que o agir dele é ainda maior, é ainda mais amplo. As asas dele cobrem toda a terra. E é a partir daí que nós temos o entendimento e a calmaria, sabe? O conforto e na verdade o descanso de que nós confiamos naquele que faz maior daquilo que nós precisamos e daquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Então, ele apresenta a perspectiva completa. E nesse versículo, né, a gente vê que ele está literalmente mostrando qual decisão nós temos que tomar. Porque mesmo que nós tenhamos a liberdade de escolher, ele fala ainda, olha, escolhe, você tem a liberdade, você vai escolher, mas eu te dou um conselho, se você quer um conselho meu, escolhe a vida, porque aí ele apresenta a perspectiva completa. Quer dizer, ele é alguém que apresenta as alternativas, apresenta a perspectiva completa. Então, a partir daí, nós precisamos tomar a decisão. E tem três grandes momentos e falas na Bíblia que apresenta realmente esse princípio, sabe? De perspectiva e de tomada de decisão. A primeira está lá em Gênesis 2, a partir do versículo 15. Lá em Gênesis 2, a partir do versículo 15, está aqui Adão sendo formado, ele foi criado por Deus, o homem. E então Deus está estabelecendo ordens e trabalho para ele no jardim. Deus está
estabelecendo um lugar de moradia, o jardim para o homem, o jardim do Éden, e também a função dele, o propósito pelo qual o homem tinha que estar ali. E, e aí ele então fala assim no versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aí é interessante, a partir do 16, essa ordenança de Deus, que na verdade acaba sendo uma escolha que o homem deveria fazer. E nós vamos ver, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dando as duas opções: ou você come ou você não come. Apesar de que isso foi uma ordem de Deus, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Dentre as características de Deus, era também essa liberdade, né? Nós temos, e o homem desde o começo tem essa liberdade de escolha. Apesar de ser uma ordem, muitas vezes nós desobedecemos, e isso acontece desde o primeiro homem. E e mesmo que tenha sido uma ordem de Deus, ele tinha essa liberdade de escolher entre fazer ou não fazer. E aí Deus estabelece mais uma vez a perspectiva completa: olha, você pode comer ou não, mas deixa eu te falar uma coisa: se você comer, certamente morrerás. E aí então a história vai, e aí é criado Eva, e aí então tem a desobediência, que é justamente quando Eva e Adão eles comem desse fruto que Deus pediu, Deus mandou que eles não comessem. E isso foi uma decisão então que eles tomaram, influenciados pela serpente, pelo diabo, ali que se encarnou em uma serpente. Então ele fez a perspectiva que era de Deus, a perspectiva certa, ser distorcida. E sabe, o diabo age assim até hoje. O diabo não é inteligente, ele não criativo, ele faz isso até hoje. O que ele faz? Ele distorce a verdade. Por isso que Deus, o diabo é muita coisa ruim, mas a palavra fala que ele é o pai do quê? Da mentira. Por quê? Porque o que ele faz, a maneira como ele age, é literalmente distorcendo a verdade. Deus tinha dado uma perspectiva completa aqui para Adão, e com certeza Adão passou para Eva quando ela foi criada, de que não podemos comer, porque se comemos, nós certamente morreremos. Essa era a perspectiva completa. Então vem o diabo e faz o que? Distorce, fala: ok, vocês não vão morrer nada, come aí para vocês verem. Ele está mentindo, né? Ele chamando Deus de mentiroso. E e aí eles comem e eles não morrem naturalmente falando. E talvez daquele momento que eles comeram, é, é, no morder e a Eva mordeu primeiro, né? E quando ela mordeu e Adão vai depois, talvez Adão tenha visto e falado: caramba, mas ela não morreu mesmo, então eu vou comer também. E essa perspectiva então é distorcida, né? A mentira nasce ali no coração e na mente humana, e aí talvez a gente olhe e fala: caramba, mas que paradoxo. Deus fala que eles certamente morreriam, mas eles comem e não morrem. O que Deus estava falando com essa morte? Nós primeiro precisamos entender: Deus ele não mente. Então o que ele estava querendo falar com essa morte? Que muito mais do que uma morte física, muito pior do que uma morte física, é uma morte que foi o que justamente aconteceu com Adão e Eva, e posteriormente com toda a geração conosco até a vinda de Jesus, que era a morte espiritual. E por que isso é tão pior do que a morte física? Porque a morte espiritual, ela literalmente nos desconecta do Pai. Ela nos distancia de Deus. Nós morrermos, o que Deus estava querendo passar aqui, e que talvez Adão e Eva não entenderam, mas depois vieram a entender, e o que nós podemos entender através de Jesus hoje é que essa morte que Deus estava falando
se referia a uma morte espiritual. E por que isso é tão ruim? Porque Deus, que criou o homem e se revelava como pai para o homem, para a mulher, para o ser humano, quando há então essa morte, há a quebra dessa paternidade. Deus então para de ser revelado como pai. E isso é muito pior, porque nós podemos morrer fisicamente, mas termos a nossa vida salva. Só que ai daquele, e esse é o pior, sabe? Quando aquele mesmo que vive está desconecto do Pai, está desconecto e distanciado daquele que nos criou. Perceba que Deus nos criou e, e seria muito triste, e é muito triste, quando a criação é como se a criação, e não é só como, é isso que acontece, a criação se distancia ou vira as costas do Criador. Aquele que nos criou está sendo rejeitado. É isso que essa morte que Deus estava falando. Não é uma morte, não foi uma morte somente física, mas foi principalmente uma morte espiritual que nos distanciou do Pai. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele então veio para transformar essa realidade, que Ele veio para novamente nos reconectar com o Pai, nos reconectar com Deus. Aquilo que estava distorcido pelo diabo, aquilo que foi distorcido no passado, isso acabou gerando nossos corações até hoje. Em Jesus, essa mentira é quebrada. E sabe, Deus está quebrando mentiras mesmo hoje. Talvez mentiras de que você seja órfão, talvez mentiras de que você não seja amado, talvez mentiras de que você não agrada a ninguém. Ei, deixa eu te falar, Jesus quebra essas mentiras, Ele está quebrando agora. Ele está vindo com verdades, com perspectiva completa e verdadeira. Muitas vezes, sabe, como eu falei lá no começo, muitas vezes nós tomamos decisões a cada instante. E essas decisões muitas vezes vão ser erradas. Não é porque talvez a gente saiba e comece a entender, não, eu preciso ter a perspectiva em Deus, que a gente não vai errar mais. Infelizmente isso não acontece. Infelizmente nós ainda vamos errar, ainda vamos tomar decisões erradas. Mas mesmo que nós venhamos a tomar decisões erradas, existe perdão, existe graça de Deus. Por mais que a nossa perspectiva até esteja sendo constantemente, sabe, alinhada, nós vamos ainda tomar decisões erradas, tomar atitudes erradas. Mas Deus, pela sua infinita graça e através do seu Filho Jesus, nós podemos achar nele perdão. Por quê? Porque aquilo que foi distorcido no passado, Ele está fazendo novamente completo. Ele está novamente realinhando o nosso coração, a nossa mente com a verdade. Amém? E é isso que Ele está fazendo, sabe? Quebrando mentiras. Quebrando mentiras. Tem alguma coisa, talvez não foi isso que eu falei, mas talvez existe alguma mentira aí dentro do teu coração, alguma mágoa, alguma inverdade de que de alguém que talvez tenha te maltratado no passado, alguém que criou uma inimizade contigo, talvez até sem sentido. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu creio que é para alguém lá no passado, que essa mentira foi cultivando no teu coração. Ei, Jesus está quebrando agora. Em nome de Jesus, porque Ele é aquele que é a verdade e a vida e o caminho. Ele traz a verdade, porque Ele é a própria verdade. Amém? E toda mentira vai embora. Sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Ele traz novidade de vida, Ele traz uma perspectiva completa, Ele traz uma mudança. Amém? Isso não só reflete em um evento, isso não acontece somente
em um momento, mas isso é constante. Ele está constantemente se revelando a nós como verdade. Amém? Então, é o primeiro momento aqui em Adão. O segundo momento é a fala de Jesus lá em Mateus 7, a partir do 13, o 13 e o 14. Nós lemos lá ele nos recomendando: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Novamente, Deus está mostrando aqui dois caminhos, dois destinos, duas decisões a serem tomadas, ou uma ou outra. E ele não simplesmente coloca que, ó, existem duas portas, a estreita e a longa. Agora é com vocês. Não, mas ele mostra a perspectiva inteira. Olha, longa, por mais que seja fácil de andar, te leva a um caminho de perdição. A estreita, por mais difícil que seja, te leva a um caminho de satisfação, de vida. Essa passagem, ela não só, ela traz o verdadeiro, né, caminhar no Evangelho, que é aquele que, por mais que seja difícil, mas que doa em alguns momentos, por ser estreito, por ser apertado, mas traz uma satisfação e traz uma plenitude de vida no final, e é isso que nos dá esperança. Mas essa passagem nos mostra isso, mas também antes de nós entrarmos e caminharmos nesse caminho, nós temos que entrar pela porta. Em outras palavras, nós temos que tomar uma decisão de qual porta nós vamos entrar. E é isso que Jesus está nos mostrando. Qual é a decisão que nós temos tomado? Qual é o caminho que nós temos seguido? E a terceira passagem é lá em Apocalipse, lá no 3, no capítulo 3, desculpa, capítulo 3, versículo 15 e 16, se refere à igreja de Laodiceia. Era uma das igrejas lá primitivas, e que eles estavam, apesar de serem uma igreja, eles estavam completamente mornos. A palavra vai falar que eles estavam mortos, ou seja, eles estavam em uma situação que eles se viam confortável por riquezas, tudo, mas eles não estavam fazendo nada de bom. Eles estavam produzindo e nem agindo de maneira como foi a eles imposto, ordenada como igreja de Jesus. E lá no versículo 15 ele fala assim: conheço as tuas obras, que nem és, tá falando para essa igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Olha que palavras fortes que Jesus está declarando sobre essa igreja. E ele fala isso porque essa igreja se via em um estado de mornidão, sabe? Existem decisões que nós vamos tomar, e nem sempre elas são as certas, mas muito pior é aquele que não toma decisão nenhuma. Eu vi em um tempo atrás uma charge, um quadrinho, uma imagem em que estava um homem em cima de um muro, e de um lado tinha um diabinho e do outro lado tinha um anjo. E aí eles estavam conversando, e na verdade o diabinho estava sempre calado, e o anjo estava falando: ei, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não parava de falar, e o diabinho sempre calado. E aí nesse momento o homem ele pergunta pro diabo: por que que você não fala nada? O anjo está aqui me enchendo o saco para ir pro lado dele, por que que você não tenta me convencer a ir pro seu lado também? Aí olha o que ele fala: é porque na verdade quem construiu esse muro que você está em cima fui eu. Ou seja, não só um estado de que você venha pro meu lado, mas só de você estar em cima do muro já é suficiente para mim. É isso que
Deus estava querendo quebrar sobre essa igreja e quebrar sobre nós também, nos revelando isso, sabe? Muito pior do que nós tomarmos uma decisão errada, em que nós vimos que há perdão em Jesus, é não tomar uma decisão nenhuma. E isso até reflete nas nossas atitudes, cara. Aquela pessoa que é morna, que não tem nenhum posicionamento ou outro, não consegue fazer, na verdade, nenhum dos dois certo. Aí vai pra igreja e fica eh, com aquela vontade, ai, quando que acaba o culto? Que horas acaba? Ai, meu Deus, de novo essa música. Ai, não aguento mais esse cara falando, ou essa mulher falando. Não é sempre assim, é essa pessoa que não consegue ter prazer dentro da igreja, aí vai lá pro enfim, pro mundo, vai fazer as coisas lá. E aí também não consegue ter prazer, porque começa a pesar na consciência, começa a falar, começa a achar que isso é errado, começa a vir a ela um sentimento de culpa, começa a vir uma vozinha na cabeça falando, ei, não faz isso, não faz isso é errado e tal. Ei, deixa eu falar, essa vozinha é o Espírito Santo, ouça essa voz. Então, ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito. E é interessante no versículo 18 no decorrer dessa passagem, que diz assim, aconselhe-te, então Jesus ele fala, olha, vocês estão muito mal, porque vocês não tomam posição nenhuma, vocês estão mornos, isso é pior do que estar frio ou quente, quem dera, ele fala, quem dera que vocês fossem frios, ou seja, quem dera que vocês nunca nem tivessem vindo para mim, porque pelo menos vocês poderiam achar perdão de verdade. Mas é muito pior vocês estarem mortos. Só que depois de Jesus falar isso, ele fala no versículo 18: então eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo, versículo 19 ele fala, e eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que ele está falando aqui? Que mesmo vocês estando nesse estado, mesmo que nós venhamos a nos encontrar, e isso não acontece só com pessoas novas na fé, mas às vezes a gente está falando aqui de uma igreja, ou seja, alguém que já tem pelo menos um tempo aí em ministério, em coisas do tipo, mas às vezes até sem perceber começa a entrar em um estado de mornidão ou de autossuficiência e, e que isso vai levando então a uma desnaturação, sabe? Uma, um comprometimento com o relacionamento e com a verdade que tem que ser de Jesus, mas mesmo assim, ele fala assim, ele mostra, ele começa a apresentar então a perspectiva completa. Ele fala assim, olha, eu aconselho que de mim compres ouro refinado, ou seja, ouro que é purificado pelo fogo, vestiduras brancas que são limpas. Comecem então a trocar a atitude de vocês, as atitudes que vocês tomam, e porque eu amo vocês. Se eu estou repreendendo e disciplinando vocês, é porque eu os amo. Então, seja zeloso e se arrepende, sabe? Para que você já não fique ouvindo mais e achando que é voz da tua cabeça falando, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, mas entendendo que agora você tem um posicionamento através de uma perspectiva completa e toma a decisão, seja quente e mude as suas atitudes. É através daí que o arrependimento ele é pleno e de que a perspectiva começa a ser realinhada. Mateus 5:37 fala: seja porém a tua palavra sim, sim ou não, não. O que disto passar vem do maligno, ou seja, tome uma posição, seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Nunca seja um talvez, porque isso te faz morno. Tome uma posição e a partir daí há então ouro refinado, há então vestiduras brancas, ou seja, há então uma mudança até mesmo das consequências.
aquilo que você estava vivendo no passado já é transformado e é revertido em algo puro, em algo bom, em algo imaculado por Jesus. Amém? Então ele está falando aqui, tenha uma posição, tenha um sentido, tenha um propósito, tenha uma visão, tenha uma perspectiva através da visão, da ótica de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. E como que nós garantimos, para terminar, como é que nós garantimos a perspectiva certa? Como é que nós nos alinhamos a essa perspectiva? É através da intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16 vai falar, 3:16 e 17 vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tiago 1:22 vai falar: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando há intimidade com a Bíblia, a intimidade começa a ser criada com a voz de Deus. Nós temos a perspectiva através da voz de Deus, lembra lá de Moisés? Através da voz de Deus. E essa perspectiva, ou melhor, essa intimidade com a voz de Deus começa a ser criada quando nós temos intimidade com aquilo que Deus já escreveu. A palavra dele produz em nós uma repreensão, uma correção justa, boa, perfeita, agradável e que nos faz ter um alinhamento da nossa visão, que gera um raciocínio e que gera uma posição ou uma decisão a ser tomada. Amém? Então nós vemos lá em Gênesis, né, quando nós lemos de Adão, em Deuteronômio, em Mateus, em Apocalipse, uma passagem bem geral, e eu creio que ainda existem mais e mais passagens falando sobre esse princípio, mas nós vemos que do começo ao fim de uma passagem geral pela Bíblia, nós vemos que esse princípio é revelado em nossos corações, de que tendo e nos submetendo à voz de Deus, trazendo a perspectiva correta, isso é gerado em nós uma transformação de mente, Romanos 12:2, e a partir daí uma tomada de decisão, que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos para o que Deus está nos mostrando pela palavra, e aquilo que Ele nos mostra pela palavra de Deus gera em nós decisões corretas a serem tomadas. Amém? Amém. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos, nós vamos orar e pedir para que isso venha a ser inscrito no nosso coração, na nossa mente. Amém? Amém, Senhor. Feche os teus olhos aí comigo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado porque as tuas escrituras, Deus, elas nos revelam aquilo que o Senhor tem para nós, de maneira geral, e é a partir daí que o específico para cada um de nós, o Senhor começa a falar, a ministrar, Pai. Senhor, mas eu creio que Tu podes, Pai, não somente nos mostrar decisões a serem tomadas, mas uma perspectiva geral, completa, Senhor, daquilo que é bom para nós, daquilo que é perfeito e agradável e que vem de Ti, Pai. Senhor, que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos para reconhecermos, Pai, que há perdão em Ti, para reconhecermos que há amor em Ti, para reconhecermos que há vida e decisões certas em Ti. Eu oro isso em nome de Jesus, Pai. Escreva as Tuas palavras no nosso coração, na nossa mente, para que nós venhamos a ter cada vez mais, constantemente, a nossa visão alinhada com a Tua visão. Nos dê, Pai, e gere em nós o Teu coração, a Tua mente, Jesus, a Tua visão.
para que venhamos a ser cada vez mais, não só parecidos externamente contigo, mas principalmente dentro daquilo que nós carregamos como verdade. Senhor, que mesmo momentos em que nós não venhamos a entender, como Moisés, que não entendeu aquilo que ele estava vivendo, mesmo assim ele tomou a decisão certa de continuar te obedecendo, e que essa venha a ser a nossa verdade, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês neste fim de sábado. Glória a Deus por todo mundo que tá aqui. Cecília, Sandra, Nilza, Célia, Pastor Yara. Que bom ter vocês mais uma vez. E que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Que nós venhamos a realmente ter nossa perspectiva alinhada, para que as nossas decisões sejam cada vez mais corretas diante de Deus, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo fim de sábado, um ótimo fim de semana, e amanhã nos vemos na Amor e Vida, na igreja, de maneira presencial, às 17 horas. Glória a Deus que eu vou estar lá, finalmente, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês e uma boa noite. Tchau!